Então, pessoal, como de costume, estou aqui na tela inicial do Azure e vou mostrar como é que a gente faz a criação do recurso, né? Que é o primeiro passo para a gente estar trabalhando com o banco MySQL ou MariaDB no Azure. A gente tem esse botão aqui de Create a Resource, que é o nosso botão inicial, né? A gente consegue criar qualquer recurso a partir dessa opção, independente seja banco de dados ou aplicação, servidor, VM, qualquer coisa. Então a gente tem no botão Create Resource, que eu vou digitar MySQL e vai trazer para mim a lista aqui no Marketplace do Azure, né, que é a loja de recursos, né, de templates. Ele vai trazer já várias variações, né, do MySQL que a gente pode utilizar. A gente tem o Azure Database for MySQL, que aqui é a versão gerenciada, né, que é como PaaS. Então aqui a gente não tem máquina, a gente tem recurso, é um serviço, uma plataforma que a Microsoft disponibiliza para a gente estar podendo utilizar o MySQL, né? Você tem que se preocupar muito com gerenciamento e administração. A gente tem o MySQL Certified by Bitnami, que aqui já é uma máquina virtual, né? E aí a gente tem vários tipos de sabores já de máquina virtual. A gente já tem o MySQL Server, tem o MySQL with Replication, tem o MySQL já rodando junto com WordPress e PHPMyAdmin, rodando junto com PHP, tem o Percona Server for MySQL, né? Que é uma máquina virtual com a versão MySQL do Percona, que tem alguns recursos a mais, né? Tem o MySQL rodando em Ubuntu, MySQL rodando em CentOS, tem o MySQL versão 8, né? Rodando no CentOS, tem o MySQL rodando no Windows Server 2019 e tem o MySQL 5.7 rodando no CentOS, tem o MySQL rodando no Windows Server 2016. Então aqui, tudo aqui é máquina virtual e container apps, né? O único que a gente tem aqui que não é máquina virtual já seria o Azure Database for MySQL, né? Que é ele rodando como plataforma, um serviço do Azure. Não tem máquina aqui. Então a gente clica aqui no botão de Create, Azure Database for MySQL, e a gente já vai ser direcionado para a página de criação do recurso. Uma outra forma também de a gente criar em qualquer lugar do Azure é utilizando a busca. Se eu coloco aqui MySQL, ele vai trazer também a parte do Marketplace, né? Inclusive com essas máquinas aqui, traz documentação e também traz os dois serviços. Tem o Azure Database for MySQL e o Azure Database for MySQL Flexible. Vou falar um pouquinho depois no vídeo só sobre o Flexible. A gente também consegue pesquisar MariaDB. A gente tem o Azure Database for MariaDB, que a gente também vai criar o MariaDB como serviço, assim como a gente tem também o MySQL, né? E se eu digitar aqui, clicar em Create a Resource e digitar aqui MariaDB, a gente vai ter várias máquinas virtuais criadas pela Microsoft, pelo time da Microsoft. Além do Azure Database for MySQL, que é o serviço, a gente vai ter também o server, vai ter também o cluster, vai ter com o CentOS, vai ter um Bitnami, vai ter rodando com Windows Server 2019, Windows Server 2016, com Debian, com CentOS, vai ter MariaDB 10, MariaDB. Tem aqui 9 páginas só de coisas relacionadas a MariaDB. Então, assim, tem muito mais opções, né? Se você quiser trabalhar com MariaDB do que com o próprio MySQL, né? Você tem várias versões, até com Red Hat, com Ubuntu, tem MySQL, o MariaDB 10.5, 10.2, 10.2.34. Então, assim, tem muito mais templates de você trabalhar com o MariaDB, com o MySQL, até pela questão também do MariaDB ser totalmente free, né? É um fork do MySQL, então assim, o MariaDB foi criado a partir do MySQL e depois disso eles começaram a fazer, foi onde eles começaram a divergir o MySQL do MariaDB. Há muito tempo atrás, quando o MariaDB foi criado, eles eram basicamente o mesmo banco, né? A Oracle comprou o MySQL e começou a colocar algumas restrições. O InnoDB, que é a engine que tem a transação, tem o ACID, ele foi removido da versão community, né, do MySQL. Então só conseguia usar o MyISAM. Então o pessoal do MariaDB não gostou e começaram a criar o próprio fork gratuito, né? Então tem até algumas tretas aí com relação à criação do MariaDB, mas não vem ao caso. Mas é bom ressaltar que o MariaDB ele é mais open source do que o MySQL
E aqui no Azure, pelo menos, a gente tem mais sabores, né? Tem mais opções de utilizar MySQL com versões e sistemas operacionais diferentes. Mas, em resumo, a gente consegue criar por aqui. É o botão de Create, igual todos os outros, né? E a gente consegue criar por aqui também, né? Azure Database for MariaDB. A gente consegue criar por aqui. Uma coisa que é legal falar é que a gente só tem a opção do Flexible Server no MySQL. A gente não tem no MariaDB. Então, se eu for colocar aqui, ó, MariaDB, a gente tem o Azure Database for MariaDB Servers. Se eu for colocar MySQL, a gente tem o Azure Database for MySQL Server e tem o Azure Database for MySQL Flexible Server. Eu já falei sobre o Flexible no módulo de Postgres, né? Mas se você não viu, aqui no curso de MySQL também, no módulo de MySQL, eu vou falar também sobre o Flexible específico do MySQL, beleza? Então lá eu vou falar um pouquinho melhor o que é o Flexible. Na verdade você tem mais opções, né? De você criar o recurso, tem mais configurações que você consegue fazer, você consegue personalizar mais do que a instalação padrão. Vou voltar aqui. Para você criar o recurso, basicamente, MariaDB, clico aqui, a gente tem o botão de New, ou você pode utilizar esse botão de New, ou você pode utilizar aqui, ó, Create Azure Database for MariaDB Server. Ele vai trazer essa tela aqui. Eu vou abrir para vocês o do MySQL, né? É a mesma coisa. É a primeira tela da listagem, né, dos recursos que estão criados. Aqui não tem nenhum. Vai ter os mesmos botões de New e Create Azure Database for MySQL Server. Então, vou colocar aqui lado a lado. Aqui a diferença aqui no MySQL, você escolhe se você quer um single server ou você quer um flexible server que está em preview ainda. Então, como está em preview, um recurso teoricamente novo, né, para o MySQL, talvez no futuro a gente também tenha essa mesma opção aqui no MariaDB também. Eu vou começar no single server, vou clicar aqui e a gente vai ver o que a gente tem de diferença. Então, aqui no MariaDB eu não tenho essa opção aqui de Additional Settings, que a gente tem no MySQL, que é basicamente você conseguir criptografar os dados, né? Você clica nesse botão aqui, você já consegue criptografar o banco de forma transparente. Lembrando que você habilitar a criptografia, você pode ter algum impacto na performance do ambiente. Tem um Learn More aqui para você ler um pouco mais sobre essa lentidão que você pode gerar, né? E lembrando que se você habilitar isso daqui, você vai ter também uma camada de segurança a mais, né? Porque ele criptografa o database, né, os arquivos do banco e o backup também já vem criptografado, e você precisa utilizar chaves de criptografia e descriptografia que você define. Então, se você gerar um backup e quiser restaurar isso em outro servidor do Azure, ou simplesmente restaurar, ter acesso a esses backups de alguma forma, você precisa ter a chave para você conseguir restaurar o backup, por isso que ele é seguro. Mas basicamente a gente vem aqui no Basics, a gente tem o Resource Group, né, e a Subscription. Vou utilizar o mesmo aqui para as duas, Azure na prática. Aqui no Server Details, a gente tem o nome do servidor, né? Então, ANP MariaDB. Aqui eu vou colocar ANP MySQL. Aqui no MariaDB a gente escolhe a localização, né? Aqui a gente também vai colocar os dois no East to West. Os dois também tem a opção de Data Source. Se você quer criar um banco vazio ou a partir de um backup que você já tenha criado no ambiente, né? Que eu vou iniciar um banco vazio. Aqui a versão é diferente, né? Porque, obviamente são produtos diferentes hoje em dia. Então o MariaDB você consegue escolher a versão 10.3 ou 10.2. Então já tem versões mais novas se você for usar como VM, né? Mas aqui como plataforma a última versão que a gente tem é a 10.3 até o momento. Aqui no MySQL a gente tem a versão 5.7, 5.6 e 8. Lembrando que são produtos diferentes, pessoal. A versão 8 do MySQL não é a versão 8 do MariaDB. Hoje em dia as versões das releases são totalmente separadas, não tem nada a ver a numeração de um com o outro, tá bom? Quando a gente for comparar aqui a questão de recurso, a gente tem o Basic, General Purpose e Member Optimized, onde o Basic a gente vai de 1 a 2 cores, o General Purpose de 2 a 64 e o Memory Optimized vai de 2 a 32. Se a gente for ver aqui no MySQL, a gente tem basicamente a mesma coisa, inclusive aqui no General Purpose, com o mesmo recurso, basicamente, estou trocando aqui do MariaDB e o MySQL, é exatamente o mesmo valor, tudo igualzinho aqui, não mudou nada. A única coisa que você percebe que muda é aqui o cabeçalho, né? Os links aqui de cima. E aqui o ícone aqui é o MySQL e aqui é o
MariaDB. O restante é o mesmo preço, exatamente o mesmo preço que a gente tem nos dois. Se a gente for descer aqui na tela, a gente também tem as mesmas opções, não mudou basicamente nada, é a mesma coisa, beleza? Então vou escolher aqui um Basic, então vou escolher um General Purpose aqui de 2 cores para cada um, retenção de 7 dias, né? Vou dar um Apply aqui no MariaDB e vou fazer a mesma coisa aqui no MySQL. Vou dar um Apply aqui também. Aqui basicamente vou definir o nome do meu administrador, né? Vou colocar Dirceu, colocar uma senha forte aqui. Aqui no MySQL, mesma coisa, vou colocar Dirceu, colocar uma senha forte aqui para mim também. Aqui, como eu falei, tem o Additional Settings, né, no MySQL. Aqui no MariaDB a gente não tem. Pode ser que no futuro a gente passe a ter essa criptografia dos dados também. Hoje a gente não tem ainda. E tem as tags também, que até é um recurso interessante, né, para você conseguir adicionar informações a mais. Então, por exemplo, muita gente costuma colocar data de criação. Por exemplo, data criação. Aí eu vou colocar aqui dia 14/2, 2021. Posso colocar, por exemplo, ambiente. Vou colocar aqui dev. Porque essas tags aqui, todo recurso do Azure tem tags. Você pode usar tanto para você incluir dados que por padrão você não vai ter, né? Quanto para você criar tags que você pode utilizar para fazer automatizações. Então, por exemplo, eu posso utilizar essa tag ambiente aqui para poder executar. Eu quero rodar um script em todos os serviços, todos os MySQL ou MariaDB de dev. Quero aplicar um comando, executar um SQL, ou quero fazer uma manutenção em todas as VMs. Então você pode utilizar essas tags para você criar campos adicionais, né, campinhos adicionais, para você fazer automatizações também. É um recurso que eu também vejo muita gente utilizar para fazer automatizações. E Review and Create, vem aqui também Review and Create, mesmo preço para os dois, né? MariaDB tanto para o MySQL, mesmo preço. E botãozinho de Create aqui para o MySQL, botãozinho de Create para o MariaDB. Os nossos recursos agora estão sendo iniciados deployments, né? E dentro de alguns segundos aí, os recursos vão estar criados, já disponíveis para a gente estar utilizando ambos os recursos. Terminou de criar agora o MySQL. O MariaDB terminou mais ou menos uns 2 minutos antes. Mas agora os dois recursos são criados, tanto o MariaDB quanto o MySQL. Eu vou agora abrir o recurso, os dois recursos, para a gente mostrar o que a gente tem de opção em cada um deles. Então aqui a gente vê que eles são muito parecidos, os dois recursos. O que eu notei de diferença aqui? No MySQL a gente tem o Active Directory Admin. Então você consegue integrar o MySQL ao AD, o Azure AD, né? Coisa que no MariaDB a gente não tem ainda. Aqui na parte de Security a gente tem o Data Encryption, né? Que até comentei na instalação. Aqui no MariaDB a gente não tem. E demais é basicamente a mesma coisa, não tem muita diferença do ponto de vista de administração. Não quer dizer que sejam exatamente o mesmo banco, né? Mas a partir do ponto de vista de administração de Azure, não entrando no mérito de administração do banco, parametrização, as features, é muito, muito parecido os dois, é praticamente idêntico, inclusive o mesmo valor, né? Se a gente for ver a connection string deles, a gente vê que basicamente só muda o hostname, até a mesma porta, os dois SGBDs utilizam, né? Tanto o MariaDB quanto o MySQL. Se você for utilizar uma linguagem de programação, é até o mesmo driver que você vai utilizar. Então, assim, são produtos que o core deles é muito parecido ainda, por mais que eles tenham as suas diferenças, mas é muito parecido até a utilização do próprio banco. Se a gente vem aqui em Server Parameters, tanto no MariaDB quanto no MySQL, a gente vai ver que o próprio nome dos parâmetros tem muito parâmetro que é o mesmo nome, é basicamente a mesma coisa. Então é muito parecido a forma como os dois SGBDs trabalham, o MySQL e o MariaDB, tá, gente? Não é só a parte do Azure, mas o próprio funcionamento, os parâmetros também são muito parecidos, inclusive o nome dos parâmetros. Então essa é a visão geral aqui da criação do recurso, né? Depois desse vídeo aqui você já consegue criar tranquilamente tanto bancos MySQL quanto bancos MariaDB.
E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os tiers, sobre o preço de cada recurso, né, de cada tier que a gente tem, Basic, sobre o General Purpose, sobre o Memory Optimized, o que muda de um para o outro. E até o próximo vídeo.